Aqui é o seguinte, pra gente falar de física moderna, vocês precisam entender o seguinte, física moderna já não é moderna faz tempo, tá? Ela é de... A gente vai começar a falar de física moderna no finalzinho de 1800 para comecinho de 1900. Então, moderna ali é um termo que na época ela era moderna. E como a física moderna, como várias áreas da física, mas a física moderna meio que ela une, para você conseguir chegar no raciocínio da física moderna, da aplicação dela, porque como que surge isso? Você pode seguir vários caminhos, tá? Você pode seguir o caminho só das ondas eletromagnéticas. Você pode seguir o caminho da termodinâmica. Você pode seguir o caminho da óptica, que é o que eu vou escolher aqui, porque afinal de contas está abordando a frente D de dados, né? Que é a frente da óptica de vocês, de ondas em geral. Então é esse caminho que eu vou seguir. Você pode seguir até o caminho da mecânica, do movimento mesmo, de velocidade, de deslocamento. E em algum momento da história, como outros aconteceram, essas áreas que são teoricamente independentes, são as grandes áreas, elas se encontram. E esse aqui é um desses momentos. Então eu vou fazer a linha cronológica a partir da história da luz, como se estudou a luz e como que o estudo da luz resultou também, entre outros, vocês vão ver que alguns estudos vão pintando aqui no meio, mas eu vou seguir como guia a luz, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Não se prendam muito a nomes e datas, e sim a linha de raciocínio, que eu acho que é legal dessa aula, desse conjunto de aulas também, é vocês entenderem um pouquinho o que eu falei lá no primeiro ano para vocês sobre método científico e como que a ciência funciona, tá? Na apostila de vocês tem 30 nomes de físicos, talvez. Na de história, uns 200 nomes ao todo. Mas tem muito mais gente que participou que vocês nem imaginam e de outras áreas ali, tá bom? Então, a aula de física moderna nossa começa na Grécia. Para variar, na Grécia, tá? Ah, professor, por que tudo começa na Grécia? Porque a nossa história contada é a frente D, Natália, só que não tem aula específica, tá? Assim que eu terminar toda a explicação do conteúdo de física moderna, eu vou falar assim, aí quando eu terminar os conteúdos, eu vou pegar a apostila e falar, ó, vamos fazer exercício. Aí tá nessa aula, nessa aula, nessa aula, tá? Mas não tem uma aula específica, beleza? Então por que a gente começa na Grécia? Porque quem conta a história, nossa história é baseada na história greco-romana, né? Tem desenvolvimentos que vocês vão ver aqui que vieram de outros lugares do mundo, só que a nossa história meio que é contada, é meio ocidentalizada. Então, na Grécia, a gente tem um dos primeiros registros do estudo da luz. E aí, claro, que o estudo da luz, primeiro, estava associado à visão. Como que a gente enxerga? Aos sentidos, você tem a discussão lá do Platão, dos sentidos, BBB, e outros filósofos lá, como que os sentidos eram influenciados, e um monte de coisa. Tá? Tanto que a teoria dos 4 elementos, a hipótese dos 4 elementos, era muito visual, né? Terra, água, ar e fogo. Né? A posição dos corpos no universo, era tudo muito visual, era tudo muito associado às sensações humanas, ou às experimentações humanas. Então a luz foi um dos focos ali da galera, teve estudo de espelho, teve um monte de conversa. Só que o que vocês precisam entender é que na Grécia, como em outras épocas da humanidade, né, a gente fala Grécia como se fosse uma época, um lugar, mas vocês entenderam. Nessa Grécia clássica, dos sábios, carinha de roupa branca, na Grécia você tem várias pessoas pensando de maneiras diferentes. Você não tem pessoas ali, cientistas, filósofos, vamos usar o termo filósofo por enquanto, mas eles eram cientistas. É, todo mundo, é isso aí, beleza, é isso aí. Então, existiam vertentes diferentes. A vertente mais forte na Grécia, tá, que mais influenciou outras que vieram depois, foi a vertente da luz como um corpúsculo. Corpúsculo. Professor, o que é um corpúsculo? É um corpo pequeno. Aqui eu vou usar várias vezes o termo partícula, apesar que não é a mesma coisa. Quando a gente fala em partícula, a gente pensa em elétron, próton, tá? A gente tem um outro significado. Mas a luz era um corpúsculo. E como que funcionava a luz? Como que eles imaginavam que a visão era composta? Então você tinha aqui uma vela, que é fácil de desenhar aqui, velinha, derretidinha, foguinho, tá? E aqui você tem uma tentativa de fazer um olho humano, aqui do lado.
Tá? Olho humano. Eita, nós. Para eles, a luz era um corpúsculo, uma bolinha. Então, esta vela emitia várias bolinhas, vários corpinhos muito pequenininhos que iam até o seu olho, tá? As leis da propagação retilínea, essas coisas já eram conhecidas, até que o teorema de Tales se utiliza isso, né? Aquele de medir a altura da pirâmide. Foi assim que os gregos mediram o raio da Terra. Então, alguns princípios da óptica, de como a luz se comportava, já eram bem conhecidos, porque é mais fácil ver o que a luz faz do que ela é, né? Só que para eles esse corpúsculo representava o objeto. Então, cada bolinha dessa aqui era um desenho de uma vela, bem piquitico-tiquinho, que ia até o olho da pessoa, chegava lá no olho, não tinha ideia dos termos de hoje, retina, nada assim, batia lá no fundo e falava, vela, e aí você enxergava o objeto, tá? Você tinha alguns problemas aqui, tá? Como que você não enxerga os objetos no escuro se eles imitem isso? Né? Se eles emitem pontinhos que são eles, como que você não enxerga no escuro? Ah, porque a luz tem que bater ali para esse objeto iluminar. Algumas coisas ficaram pelo meio do caminho, mas beleza. Essa ideia, a ideia de bolinhas e a ideia desse comportamento foi meio que o que deu uma guinada ali no estudo da luz. A galera, vários outros caras estudaram. E aí um primeiro nome que tem um estudo já mais matemático, mais bonitinho, dentro da Grécia ainda, é o Ptolomeu. 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 Ele foi o primeiro cara a fazer um estudo realmente analítico ali, matemático, de experimentos com a luz sobre a refração. E olha só que interessante. Deixa eu colocar uma imagenzinha para vocês verem aqui. Isso aqui é uma tabelinha, tá? Deixa eu colocar aqui. Sobre o índice de refração, indiretamente, né? Aquela relação do ângulo de incidência, N1 sendo 1, N2 sendo 2, tá? Então, o Ptolomeu estudou a refração. E vocês conseguem perceber aqui que os ângulos que ele encontrou, tá? O ângulo de refração que ele encontrou é muito parecido com os ângulos da lei de Snell-Descartes que a gente usa hoje, tá? Então, a primeira coisa interessante é que a lei de Snell-Descartes não é do Snell-Descartes. Tem outras pessoas, tem o Alhazen, que é um outro cara lá do Oriente Médio, que o Oriente Médio tinha muito estudo da medicina, né, de anatomia, então estudou muito como o olho funcionava. Então, junto a essa ideia do Ptolomeu que você tem, né, o trabalho do Alhazen, e é difícil encontrar alguma coisa sobre esse cara, porque, né, muita coisa foi queimada, foi destruída pela região que ele vivia, aquelas coisas que você já estudou na história. Então, a primeira chama de conseguir explicar bem algum fenômeno físico matematicamente nasce aqui com Ptolomeu, surge aqui com Ptolomeu, né, apesar que consequências já eram imaginadas. Ficou isso aí, o que é a luz se comporta como? Houve algum momento da história que a galera parou de se preocupar tanto o que era a luz, tá? Que vamos fazer de conta que a gente não sabe o que é a luz. O que era a luz para como ela se comporta e como que a gente pode usar isso, tá? Então, você tem muito estudo em cima da óptica da visão. Então, aqui você tem, cadê? Posterior a isso, né? O estudo da óptica da visão. Você não tem ainda um grande avanço nas lentes, tá? Porque, igual comentei na aula de lentes, se eu não me engano, os monges eram os caras que liam só, sabe? Você não tinha comércio para isso. Não era vantajoso. Eu não deveria chamar dele não, jovem, aguenta aí, tá? Não era vantajoso, então, tá? Mas a anatomia do olho, os caras pegavam os cadáveres enfiados lá embaixo da terra e iam estudar anatomia. Aí você tem Da Vinci, uma galera toda aí que vocês já ouviram falar, pessoas que vocês já nem imaginaram também, no meio, estudando como o olho funcionava, como que a parte biológica funcionava. As lentes começam a ter um pequeno avanço, as lentes e os espelhos, e isso permite que os cientistas comecem a controlar melhor os experimentos. Todo mundo já viu aquela fotinha do prisma, aquela luz branca chega e desvia em várias cores, que é coisa maravilhosa. Você não tem um prisma na sua casa. Tá? Se eu falar que fabrica um prisma, você sabe o formato dele ali, mas
Então você precisa de ferramentas boas para conseguir estudar bem alguma coisa ali. Com esse avanço, com essa informação já do Ptolomeu, que depois foi melhoradinha aqui, lá, não sei o quê, você tem um avanço dos equipamentos e aí o primeiro nome já conhecido de vocês, Ptolomeu é conhecido, mas não por isso, né? É o Newton. Para variar, o Newton está aqui de novo. Né? O onipresente Newton. O que foi que ele fez? Com esse avanço que ele tinha, tá? Com essas coisas do que era a luz, a galera se preocupando com parâmetros da luz. Por exemplo, qual que é a velocidade da luz? A luz é rápida, a luz é devagar? Né? Daqui a pouco a gente vai chegar nas medidas da velocidade, que chegam até a ser engraçadas. O Newton reforça a ideia que a luz é um corpúsculo. Corpúsculo. Porque ela é uma bolinha que viaja, tá? E ele tenta explicar os fenômenos a partir disso. Qual é o grande problema aqui da ciência e do acontecimento histórico? O Newton já era o Newton. O Newton já era o cara da gravitação. O Newton já era o pica da física ali. Ele era. As pessoas olhavam por ele e falavam: o que o Newton vai achar do que eu estou falando? Era esse nível, tá? Tanto que o trabalho de óptica dele, ele segurou por muito tempo. Não liberou esse trabalho tá? Porque ele ficou meio receoso, porque ele conseguiu decompor a luz branca em luz colorida. E depois, usando lentes e espelhos, ele conseguiu voltar para a luz branca. Então, ele percebeu, eu acho que eu já falei isso para vocês em alguma aula, mas vou repetir aqui. A parte até de óptica da visão, que se você apertasse um ponto específico do olho, você perdia o foco. Então, significava que tinha uma deformação do tamanho do olho. Assim, o cara era bom. Não tem conversa. O cara era bom. E ele segurou o trabalho da óptica porque, pô, o único lugar que falava da luz, criação de luz, era na Bíblia. E apesar de ele viver na Inglaterra, né, anglicano, tudo era um pouco mais tranquilo, ninguém ia pra fogueira, mas era meio complicado para ele como pessoa, né, como que é religioso, pessoa da sua época. Então ele segurou aquilo, aí um outro cara foi publicar um trabalhinho de 10 páginas, sei lá, livro, né, na época esse cara publicava livro, não era artigo. E ele publicou um calhamaço, eu não coloquei, eu não separei o livro aqui, mas na próxima aula eu mostro para vocês. Um calhamaço de ópticas, acho que são 2 volumes, explicando tudo que ele tinha descoberto e como ele explicava o comportamento da luz. Então, para ele, a luz funcionava como corpúsculo. Naquele esqueminha bonitinho que todo mundo já viu, eu vou fazer a mesma piada que eu já fiz. Não sei se foi com vocês, não sei se foi com outro colégio, mas se você tem bom gosto musical, você também já viu isso aqui em uma capa de um disco, de um álbum, como os antigos chamavam, tá? Ah, professor, não sei do que você está falando. Você é uma pessoa triste, porque você não conhece a boa música, né, jovens? Então, vou fazer aqui o esqueminha. Para ele, cada uma dessas cores era uma bolinha diferente, tá? Um corpinho, uma bolinha que estava viajando no espaço. Então, você tinha a bolinha roxa, você tinha a bolinha roxa, você tinha a bolinha azul, anil, né? Anil, aí depois azul, depois verde, tá? Depois amarelo, alaranjado e vermelho, tá? Então são 7 cores, porque 7 é um número mágico, né? Especial para a religião cristã em geral, né? O número da perfeição, aquela conversa toda. Então ele escolheu sendo 7 porque existem várias cores ali no meio. Você poderia chamar entre o amarelo e o laranja de uma outra cor ali, de, sei lá, qualquer nome. Então ficou determinado isso. Então como que ele explicava os fenômenos? Eu vou colocar as imagens aqui para vocês, tá? Que eu acho que fica mais interessante. A reflexão é fácil, tá? Eu não vou colocar a da reflexão porque está duplicada lá. A da reflexão é fácil, né? Você imagina uma bolinha batendo numa mesa, ela vai quicar e vai refletir com o mesmo ângulo. Quem já jogou sinuca sabe. Tá? Tem um amortecimento ali da sinuca, mas no mundo real, em que não tem no mundo ideal, desculpa, que não tem amortecimento, o ângulo que a bolinha bateria na superfície seria o ângulo que ela iria refletir. Então a reflexão ele conseguia explicar bem. Tá? Vou colocar aqui, ó, reflexão. Reflexão. Você tem uma bolinha vindo aqui, essa bolinha vai bater na superfície e vai refletir, formando o mesmo ângulo. Então dava para explicar. Dava para explicar que a visão, nosso olho entendia cada uma das bolinhas de maneira diferente, beleza, né? E quando todas estavam juntas, a gente ficava confuso, ele conseguia explicar isso aí. A refração era interessante, porque a refração para ele, agora eu vou usar a imagem, deixa eu achar a minha imagem da refração aqui. A refração para ele tá aqui, ó.
Deixa eu colocar aqui. Você tem as bolinhas viajando, né? Elas vão entrar no meio, vão sofrer um desvio e vão sair. Aqui tem um sisteminha falando de forças, que o meio empurra as bolinhas mais ou menos. Então é como se elas estivessem andando pressionadas, depois fossem liberadas nesse outro meio e depois saíssem. Mas tem uma outra explicação dele da mesma época, que é a rampa. Quando a bolinha está andando, imagina o seguinte, você tem uma bolinha numa rampa que tem duas inclinações. Eu vou tentar fazer aqui, vou tentar fazer o desenho. Então vamos fazer aqui, ó. Inclinação pequena, inclinação... Eita, nós, espera aí. Inclinação pequena, inclinação grande, tá? E aqui embaixo tem um nível. A bolinha tá vindo, toda faceira aqui em cima, com uma velocidade. E aí quando ela encontra outro meio, é como se essa bolinha encontrasse uma outra rampa, com uma inclinação diferente. Então essa bolinha mudaria de velocidade e, por consequência, ela muda de posição, tá? De direção de sentido. Você pode fazer esse teste facinho se você colocar uma, igual eu falei, duas rampinhas dobradas e soltar uma bolinha. A bolinha vai com uma... Deixa eu fazer aqui na câmera, deixa eu ver. Ela vai com uma angulação. Quando ela vai para a rampinha que está mais inclinada, ela dá uma alterada no ângulo, tá? Porque ela começa a ser puxada e ela tem uma alteração nesse movimento. Então ele conseguia, de uma certa maneira, ali explicar a refração. Tá? Beleza. Não eram os problemas mais... Deixa eu dar uma olhada nas imagens que eu tenho aqui. Não eram os problemas mais sérios que ele tinha. O problema é... Pessoas da mesma época começaram a falar que a luz era uma onda. Porque elas conseguiam explicar a luz como uma... Fenômenos ondulatórios, desculpa, como uma onda. Tá? Não porque nossa, a luz é uma onda porque eu fiz o experimento e provei que a luz é uma onda. Não é. Ah, vou ser contra o Newton. Não. Tá? Mas é uma galera que conseguia... Pessoal, eu estou conseguindo explicar fenômenos como uma onda. Então a luz deve ser uma onda. Tá? A ideia é... Qual está correto? Ninguém sabia na época. Então deixa eu só achar aqui o nome do rapaz, que é chato escrever o nome dele. Nós temos aqui o Huygens. Deixa eu dar uma cola aqui, porque vocês talvez encontrem na apostila com H em algum lugar aqui no meio, tá bom? Mas não se preocupem com isso. E o Hooke, o mesmo lá da lei da força elástica, que vocês viram com o Renan, lei de Hooke, é os mesmos caras. Esses seres vivos defendiam que a luz era uma onda, ou seja, que a luz era uma perturbação. Cadê aqui? Uma perturbação, tá? De um meio que transportava energia. Com essa definição, com essa tentativa de explicação da luz como uma onda, você tinha como consequência... Agora eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Ó, a reflexão, deixa eu dar uma diminuída aqui, tá? Você conseguir explicar, aqui tem a comparação com a corpuscular, tá? Bolinha batendo, ondinha batendo. Explicava. Ótimo, não temos dor de cabeça com isso. Você tinha explicação para a refração. Eu vou dar uma diminuída aqui também. Tá? Vou dar uma puxadinha para cá, vou colocar junto dessa aqui, ó, para a refração. Pessoal, não precisa se preocupar com o que está escrito ali na imagem, quem estiver vendo no celular, alguma coisa assim, tá? Foca na ideia. A refração, que vocês já estudaram refração, então vocês já estão considerando a luz como uma onda, tá? A gente já está um pouquinho na frente, mas aqui vai ter uma reviravolta no meio do caminho. Tá? Então, a luz como uma onda, ela muda de propriedade, comprimento de onda, você explicava a refração. Só que tinham fenômenos que você não conseguia explicar, tá? Pela corpuscular, mas conseguia pela ondulatória. Aí você fala assim, tá, professor, então se a ondulatória explicava e a corpuscular não, a ondulatória estava correta. Temos dois problemas. O primeiro que era o Newton, né, que estava defendendo a corpuscular. E o Newton, ele odiava um dos caras ali, que era o Hooke, que apagou o cara da história da ciência. Queimou a obra dele depois. O Newton não foi um cara 100%, não. E o Huygens, ele não tinha, além de não ter a mesma abrangência, ele não tinha o mesmo tato com os experimentos, com as ideias. Então, alguns dos princípios da ondulatória levam o nome deles, princípios de Huygens, das ondas. Só que ficou daquele jeito. Pô, do Newton até explica bem, vocês explicam melhor, mas e aí? Tem um problema conceitual dentro da luz ser uma onda. Qual que é o problema conceitual? Eu vou fazer uma pergunta só nessa aula, para ver quem está acordado. O que é uma onda? Eu falei que é uma perturbação, tá? Mas é uma perturbação do quê? E qual que é a principal característica de uma onda?
Me respondam. Aí, simples, não precisa, sabe, inventar moda não. Perturbação de um meio? Perturbação de um meio. Isso mesmo. E tem alguma coisa com transporte. Qual que é a relação do transporte? Transporta apenas energia. Então, olha só, eu vou fazer algo aqui meio óbvio para vocês. Tá, deixa eu colocar aqui na telinha. Temos aqui, deixa eu colocar mais centralizado. Vai aqui mesmo, não dá para centralizar mais. Temos aqui uma coisinha com água. E eu fiz caca aqui, gente. Peraí, a chamada de... Eita, peraí, tá tudo aqui na minha frente. Aí. E se eu soltar uma gotinha, essa gotinha vai perturbar a água e a onda vai viajar. Nada demais. Qualquer pessoa, até um cachorro, sabe? Até um cavalo vai tomar água no rio, ele sabe disso. Tá? Não é segredo para ninguém. Qual é a grande questão? E que talvez para vocês, provavelmente, passou desapercebido. Se a luz é uma onda, o que ela balança, o que ela perturba para viajar? Porque ela tem que balançar alguma coisa. É uma perturbação. Bem, Tá? ela não é uma coisa física, ela não é física. Pode falar. E também, ela não é uma coisa física. Tecnicamente, ela não viaja por todos os meios, porque alguns meios são opacos, então, sei lá. Então, poderia ser algo eletromagnético, que ainda não era descoberto ainda? Sim, hoje a gente a gente usa essa explicação do eletromagnético. Na época ninguém sabia muito bem como funcionava o eletromagnetismo. Até a bússola já era usada, mas ninguém conseguia explicar. Ninguém tinha noção de campo elétrico ou magnético. Então, eles falam assim, a luz tem que balançar alguma coisa para viajar. A primeira resposta é o ar, a matéria, os átomos, o sólido, o líquido, tá? Beleza, ela não consegue balançar a parede porque ela não passa, ela balança o vidro e passa. Lindo. Mas e o vácuo? Você pega uma garrafa, tira o ar dessa garrafa, passa a luz ali, você vê a luz passando pela garrafa. Então a luz viajava pelo vácuo. Aí tá a grande mudança, o que fez esse bololô aqui, que tá até meio monótono, mas bolinha, onda, não quero saber, professor Danis, foi o que ela balança. Os caras voltaram na Grécia, e não na Grécia, país Grécia, eles voltaram nos conceitos gregos e buscaram um conceito chamado de éter luminífero. Éter luminífero. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Tá, éter luminífero. Luminífero. Tá? Que era algo que permeava todo o universo, que não dava para ser visto, não tinha massa, não tinha carga dentro do que eles sabiam de carga elétrica, não transportava calor, ele só estava lá para a onda viajar, para a luz viajar. Duas coisas importantes. O éter, por ser muito volátil, tá? É um dos motivos do éter receber esse nome, é por se espalhar facilmente. Então essa ideia de espalhamento. Só que na Grécia tiveram 300 tipos de éter, tá? Então nem vou me arriscar muito e correr para Grécia lá, porque Grécia é um bicho complicado. Então tinha esse éter luminífero, que era o que balançava para a luz viajar. Aí você fala, tá bom, professor. Eu nunca estudei esse éter luminífero. Então, até desse ponto que eles voltam com a ideia do éter luminífero, até a gente derrubar, nós seres humanos, não nós aqui, né? Derrubarmos a ideia de éter luminífero foi um caminho grande. E aí você tem todas a engrenagem da ciência funcionando. Então, para tentar descobrir onde estava o éter luminífero, porque se prova a existência do éter luminífero, a luz pode ser uma onda e acabou. Dane-se partícula, corpúsculo, dane-se Newton, tá? Se não se prova a existência do éter luminífero, por mais que a explicação de ondulatória funcionasse, ela não pode ser verdadeira. Tá? Ela não pode ser verdadeira na natureza dela. Igual o modelo ptolomaico, não da luz aqui que eu citei, mas o modelo ptolomaico dos planetas, com o Sol não no centro, a Terra no centro, né? O geocêntrico, já era considerado errado, só que ele funcionava. Só que como também o planeta lá viajando, a princípio não vai mudar nada, beleza. Mas quando você está tratando de algo que você vai usar nos experimentos, vai usar na concepção de outras ideias, de outros princípios, você não pode embasar uma teoria em algo que você sabe que fisicamente não é correto.
Então, a partir daqui nasce a busca pelo desgraçado do éter luminífero. O que é esse éter? Cadê esse éter luminífero? Nessa corrida, o que a gente vai ver na semana que vem, a gente tem velocidade da luz, gente medindo velocidade da luz por consequência. A gente tem depois a queda desse éter luminífero. E o que eu acho mais interessante é vocês entenderem que isso acontece até hoje. Vocês vivem numa época em que as pessoas falam que existe algo no universo que ninguém consegue ver, ninguém consegue medir, só consegue ser medido o seu efeito, que é a matéria escura. Não estou falando de antimatéria, que existe, tem laboratório, é fácil fazer. Tá? Eu estou falando de matéria escura, que vai explicar a gravidade, o universo, como ele está se expandindo, porque era para estar desacelerando e está acelerando. Então, sempre, isso não é uma maldade, é uma limitação nossa, humana. Quando a gente não encontra algo, e aqui eu estou falando das ciências, tá? Na natureza, que explique, principalmente nas ciências exatas, a gente busca algo que explique, mesmo que não faça sentido. E depois a gente vai ver se esse algo funciona. Então, muito provavelmente, não sei se no nosso tempo de vida, a matéria escura vai ser derrubada. Pelo menos como conceito atual. Eles vão descobrir que alguma coisa ali estava, porque não faz sentido fisicamente, cientificamente, algo que não pode ser medido, não pode ser observado e não pode ser mensurado. Se essa é a condição, esse objeto não existe. Porque se ele não interage com a natureza, ele não é a natureza, ele não está na natureza, ele não faz parte do nosso universo como concepção de construção, né, espacial. Então, na semana que vem, não sei se vai ser na aula ao vivo, acho que tem a prova, não sei direito agora. Tá nas provas, acho que é amanhã, né? Então, não, é do segundo, acho que semana que vem é a prova mesmo. Então, na nossa próxima aula, não sei se eu vou deixar para fazer isso ao vivo, se eu vou deixar para fazer isso gravado, vou pensar bem. A gente vai discutir a partir daqui. Cadê o maldito do éter? Como que eles procuraram o éter? O que as ondas conseguiam explicar bem que não explicava pela corpuscular e fazia a galera buscar o éter. Porque se ninguém acha o éter... Deixa eu só liberar a chamada aqui pra você, gente. Só um pouquinho, peraí. Pronto, tá liberada a chamada. Se ninguém consegue encontrar o éter, alguém poderia falar, dane-se. Se eu não encontrar o éter, dane-se. Vamos voltar para corpuscular. Só que tem coisa que só o ondulatório explicava. Interferência, que hoje tem várias aplicações, mas a mais comum é a perda de sinal. Tá? Você está num lugar que tem sinal, outro lugar que não tem sinal de rádio, por exemplo. Isso pode ser uma interferência. Tá? Ou a polarização, que também tem milhões de coisas, desde o celular de todo mundo aí, qualquer tela que vocês tenham em algum nível polarizada, até o óculos 3D daquele filme nojento de cinema 3D lá, que é horrível para assistir. Então, tudo isso faz a galera em 200, 300 anos sair do que é a luz para a relatividade, para a física moderna, para a mecânica quântica, que é o que fundamenta hoje o nosso sistema, a nossa vida. Uhum. Tá? Mas a gente vai ver semana que vem. Coisa... Pode falar. Uma coisa assim que é só uma coisa muito legal que Newton, né, estava estudando sobre refração, descobrindo cor e tal, mas entre essas coisas ele deixou escapar um detalhe que se ele tivesse descobrido nessa época, ele teria mudado o mundo. Hein? É uma coisa comum, o Medina. E depois eu vou mandar depois que eu passar tudo isso, é um trabalho que não é um trabalho para vocês lerem de não sei o quê, mas é um negócio que eu escrevi faz tempo, na época da faculdade, que tem bem explicado, tem um monte de nome, Bacon lá, o cara que vocês estudam, Roger Bacon, tem Descartes, Copérnico, tem uma cacetada de gente, Kepler, pra vocês entenderem como que a ciência é dinâmica e muita gente. Então vocês estudam Newton, o Newton tem uma frase que é atribuída para ele, que não é dele, mas que é atribuída para ele, né, que se eu enxerguei além dos outros é porque estava no ombro de gigantes. É uma frase linda, que não é dele, mas significa o quê? Você só consegue ser um Newton se antes teve o Galileu, se antes teve o Kepler, tá? Então, se antes tiveram os gregos, aí eu já vou responder a pergunta da Natália aqui, que perguntou quem falou que existiu o éter? O éter, Natália, lá voltando nesses outros gigantes anteriores, lá na Grécia, para explicar alguns fenômenos, pela ideia deles, pelas hipóteses deles, eles criaram esse conceito de éter. Tá? Se eu falar para você que eu sei exatamente o conceito grego do éter, blá, 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 eu vou estar mentindo. Tá? Eu sei que em algum momento da história o éter foi associado aos planetas. Então tudo que era nosso aqui, mundano, era de terra, água, fogo e ar.
Se eu não repetir, é isso, tá? Se eu não repetir, são esses quatro. Esses quatro. Os corpos celestes eram feitos de éter, que era a ideia da perfeição, né? A circunferência, o círculo era perfeito, então por isso que as órbitas tinham que ser circulares. Eles tinham umas ideias meio misturando um pouco observação com a filosofia, meio com poesia, tá? Mas em algum momento o éter foi atribuído como a composição dos elementos celestes. Até na Índia isso aconteceu, não foi só na Grécia. Mesma época, assim, você tinha pessoas pensando a mesma coisa, porque todo mundo é humano, pensa do mesmo jeito, tá? Mas eles foram resgatar esse conceito. Porque você tem que lembrar que o renascimento ali que está acontecendo mais ou menos para frente, para trás, agora eu não vou dar uma canelada histórica aqui, mas aconteceu um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, desculpa ali do Newton, dessa galera. Eles resgatam esses conhecimentos, né? É o renascimento da ciência, então muita coisa greco-romana foi desenterrada, você sai daquela era de, não vou falar de opressão, porque né, teve desenvolvimento científico na Idade Média, mas ele era controlado por uma grande instituição, né? Depois fica meio que livre, as pessoas começam a fundar universidades, academias, a rodo, e você tem a ciência se desenvolvendo. Tem o trabalho do Darwin, né? Então você tem várias coisas saindo dali. Mas eles vão buscar, né? Porque aquele momento histórico permitiu que eles fossem buscar. Se fosse 300 anos antes, eles iam buscar e iam morrer todo mundo queimado na fogueira, com uma lança espetada na orelha, porque eles não iam conseguir buscar essas informações, tá bom? Galera, ó, passei 6 minutos aí da aula. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui para se alguém tiver alguma dúvida, porque eu sei que vocês têm aula. Mas até semana que vem ou na outra, 10 minutos eu libero as aulas lá no Positivo On, aquela do Renan, e depois eu mando uma mensagem no grupo do WhatsApp falando sobre só hoje esse delayzinho de 13 minutos aí, porque eu fiz caca com vocês na hora de organizar as coisas, beleza? Então, galera, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, jovem. Falou.